Boa noite, iremos falar sobre herança extracromossômica e os genes situados em organelas no citoplasma. As principais portadoras desses genes são as mitocôndrias e os cloroplastos, assim como os plasmídios, que são moléculas de DNA presentes em bactérias e também podem ocorrer em organismos eucariotos. Bom, como se sabe, essas organelas elas possuem DNA com funções de replicação e transcrição independentes do DNA nuclear. Como a gente pode ver nessa figura aí, tem uma representação da replicação do DNA na organela, né? A transcrição dele até chegar na proteína sintetizada. Bom, as mitocôndrias, elas são organelas encontradas no citoplasma das células, assim como os cloroplastos. O DNA mitocondrial ele é responsável principalmente pela produção de enzimas que participam aí da respiração celular e pela produção de RNA que constitui seus ribossomos. E o genoma mitocondrial ele é circular com tamanhos variáveis. Há muitas cópias do genoma em cada organela, então, por isso, consequentemente, existem muitos em cada célula também. Aqui a gente tem um quadro representando aí as diferenças entre o DNA nuclear e o mitocondrial. Existem diferenças em relação à localização, conformação, estrutura, número de genes, funcionamento e entre outros. Nas mitocôndrias, elas são protegidas pela membrana mitocondrial, enquanto na nuclear é protegido pela membrana nuclear. A nuclear possui uma dupla hélice linear, enquanto a mitocondrial é conformada aí por uma dupla hélice circular. Então, assim, existem N diferenças aí, como a gente pode ver. Aqui a gente tem um esquema de cruzamento, porque, assim, diante da importância da esterilidade masculina citoplasmática, para uma produção de híbrido, é muito importante a gente conhecer um pouco do processo, né, do procedimento aí, da sua transferência de uma linhagem para outra ou de um genitor para outro, para que aí a gente possa entender melhor o seu emprego no melhoramento das plantas. Como a mitocôndria de plantas macho estéreis é a organela responsável pela esterilidade, basta a gente transferir para o citoplasma macho estéril os cromossomos de uma linhagem ou genitor macho fértil, por meio de retrocruzamentos sucessivos. Então, nessa figura aí, ela é mostrada um esquema aí de transferência da macho esterilidade citoplasmática, demonstrada aí no citoplasma P da linhagem A de um milho, para a linhagem B com citoplasma N. E com base nisso, a gente pode observar que após 5 retrocruzamentos, a planta resultante ela terá na sua constituição 100% do citoplasma da linhagem A, enquanto que o núcleo possui 98,4% dos alelos da linhagem B. Portanto, é obtida uma linhagem macho estéril praticamente idêntica à linhagem do macho fértil B. Então, com isso, a gente pode ver que o emprego de vários cruzamentos sucessivos é indicação de que o caráter ele é encontrado por genes citoplasmáticos. Mas, por outro lado, se a gente for parar para analisar, um caráter com efeito materno, ele pode expressar, numa geração qualquer, o fenótipo determinado pelo genótipo nuclear materno da geração anterior. Em relação à herança materna do DNA mitocondrial, durante a reprodução sexual, as mitocôndrias elas são transmitidas para a prole apenas através do óvulo e não do espermatozoide. Como mostra na imagem aí, apenas o núcleo do espermatozoide vai e ele é destruído após a fecundação para aí sim acontecer a divisão celular no embrião. Então, somente as mulheres elas podem transmitir as mitocôndrias, né, e as doenças mitocondriais. Ok, já sabe-se que os cloroplastos possuem o próprio genoma, portanto, eles possuem DNA e RNA próprio. Tratando deste assunto, o melhoramento de plantas e a resistência aos herbicidas
é um tema amplamente utilizado. Muitos herbicidas eles atuam no cloroplasto, bloqueando o transporte de elétrons. Consequentemente, o cloroplasto ele fica sem energia e a planta ela morre. Esses herbicidas inibem a fotossíntese, mas a seleção natural ela tornou algumas ervas daninhas resistentes. A presença de determinado aminoácido na planta não impede o transporte de elétrons. A partir desta informação, pode-se obter plantas comerciais cultivadas que sejam resistentes ao herbicida. Isso fará com que o herbicida ele seja amplamente utilizado. Neste exemplo, há duas espécies de planta. À esquerda, uma possui a resistência e à direita, a outra é comercial, mas ela é suscetível ao herbicida. Para o cruzamento, a espécie resistente ela será utilizada como fêmea e a espécie suscetível como macho. O citoplasma da planta fêmea e o núcleo da planta macho serão obtidos. Vários cruzamentos eles serão feitos sempre entre a planta filha e a planta que é necessário utilizar o núcleo. Dessa forma, obtém-se uma planta semelhante à espécie comercial e resistente ao herbicida. Enfim, estamos encerrando o seminário. Obrigada pela atenção e boa noite. Obrigada.